Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. E o Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido por Evangelho de Deus. Para o Evangelho de Deus. Esse Evangelho que Deus havia prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autêntica como filho de Deus, com poder pelo Espírito de santidade, que o ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, é por ele que recebemos a graça de vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a abundância da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos vos morais em Roma, mandos de Deus, e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a carta de São Paulo aos Romanos vem falar do Filho de Jesus Cristo. E é por ele e é para ele que nascemos, crescemos, vivemos e vamos morrer para ele. A gente que é seguidor, a gente que quer alcançar a salvação, a gente que está trabalhando para isso. É claro que toda a humanidade é chamado de alguma forma. Porque o chamado de Jesus Cristo para a santidade, veja bem, ela não vem através de Jesus Cristo. É difícil, ela vem, mas é difícil. Um chamado muito forte, você pecador, e Jesus Cristo chegar e aparecer para você, ou Nossa Senhora. É difícil. É mais, Jesus Cristo usa mais pessoas para nos chamar à santidade. Quando nós é chamado para a santidade, começa como? Jesus vai enviar uma pessoa, alguém. Esse alguém é um anjo de Deus, vai convidar você para uma reza, para uma catequese, vai convidar você para ir para uma missa, uma celebração dominical, um terço. Então isso já é um chamado de Deus para você, lhe convidando para a santidade. Por isso que muitos não conseguem se converter, justamente porque acham que é o humano que está chamando. Mas não é. É Deus que, usando aquela pessoa humana, a convidar você à conversão, à santidade. E é só Deus que pode fazer isso, só o Espírito Santo. Veja, se eu estou falando para você aqui agora, você está me escutando. Se você escuta Frei Gilson, se você escuta uma pregação de alguém, Moisés Rocha, Padre Frei Gilson, já falei, tipo, qualquer padre, qualquer discípulo de Jesus Cristo, ele está te convidando a convenção, ele está te convidando através dessas pessoas que pregam o Evangelho, que levam o Evangelho até você, se esforça para pregar, e para te convidar à santidade. Por isso que nós temos que escutar pregações, nós temos que escutar missa, nós temos que para escutar pessoas falando em Cristo. E quando a gente ser convidado para a igreja, seja qual for a oração, ou a oração na sua casa, que seja de um terço, uma celebração, entenda, é próprio Jesus te chamando através daquela pessoa. E pode perceber que quanto mais você rejeita, pode ver que a graça é maior na sua vida. Por quê? Porque o
inimigo, ele é esperto, ele é inteligente. Às vezes você não tem noção da inteligência do inimigo. Ele vem de várias maneiras, vários contextos. Ele vai botar em sua mente que você não precisa ir, que é besteira e tal e tal. Então você não vai ver o inimigo, você vai perceber que é ele, aí você acaba às vezes desistindo e não vai. E a graça que você ia receber através daquelas palavras, daquele encontro, daquele local, daquela oração, você não vai receber mais. Porque ali podia ser o caminho da sua conversão, mas porque você não foi participar, não entendeu o recado que Jesus passou para aquela pessoa para poder passar, você não foi, então perdeu a graça. E aí, o que acontece? Chega, é a mesma coisa do inimigo, chega uma pessoa que vai te chamar para ir para uma cachaça, uma pessoa vai te chamar para ir para a festa, ali é o inimigo usando aquela pessoa para te convidar para ir para lá. Porque quanto mais você ir para lá, você vai pegar gosto de ir. A mesma coisa é a santidade. Se você começar a pegar, se esforçar para estar na igreja, para estar rezando, você vai pegar gosto daquilo. E o inimigo sabe disso. Quando você vai pegar gosto para a santidade, você vai transformar a sua vida para melhor. E o inimigo não quer isso. Ele quer que você vá para a festa, para a cachaça, para transformar a sua vida para pior. Aos seus olhos ali é bom, a nossa carne é bom. É lógico que é bom, porque se fosse ruim a gente não ia beber, não ia para a festa. Então é coisa que ele implanta em sua mente, na minha mente, para o nosso corpo é ótimo. É satisfação da carne. Então veja bem, o inimigo ele é esperto, ele é astuto, ele é inteligente. Não pense que o inimigo vai inventar você pessoalmente, ele inventa a gente na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, no nosso dia a dia, por através de pessoas que enviam pessoas, como eu falei, um exemplo de pessoas que se intrigam da gente do nada, a gente que não está fazendo mal nenhum. O inimigo aquela pessoa está cheia do inimigo, cheia do que não presta, não reza, não jejuma, não procura Deus, aí fica cheio do inimigo, cheio do demônio. E aí vai transformar a vida ao redor dele em demônios, em pessoas sem santidade. Então, quando a gente está no Espírito Santo, a gente vai transbordar o Espírito Santo para as pessoas, a santidade para as pessoas, a misericórdia para as pessoas, o amor para as pessoas de Deus. Isso é diferente. Uma coisa, quando você está no Espírito Santo, você vai transbordar do Espírito Santo, coisa santa, coisa sagrada, coisas do céu. Quando é do demônio, é coisas ruins, coisas perversas, coisas do mundo, coisas carnais. É isso que o demônio faz com que a gente use. Por isso que não tem como fazer, eu vou dizer assim, se ajuntar. Você não pode estar na igreja ao mesmo tempo das coisas do mundo, porque essas duas coisas não tem como. Não, ou você ama um Deus e eu odeio o outro, ou você ama um Deus e eu odeio o outro. Você tem que escolher. Cada um vai escolher. Já escolheu na verdade. Porque quando você vai viver, está vivendo sua vida, você vai fazer uma análise de sua vida, e aí você vai dividir. Você vai botar o que você mais faz para Jesus Cristo, para a santidade, para a sua alma, e você da outra lista vai fazer o que você faz para o mundo, para a sua carne. E aí você vai tirar a conclusão, onde você mais, a lista vai crescer mais. E aí você vai definir de onde você está sendo mais. De onde a lista for maior, você está sendo mais daquilo. Então, para você viver a santidade, você tem que ser mais do céu. É santidade, é transbordar a misericórdia, o amor de Deus, a caridade, a penitência, dizer que Jesus é o Salvador. Jesus veio para nos salvar, nos libertar do pecado, da escravidão do pecado. Então nós temos essa misericórdia de Deus. Cabe nós usá-lo, saber usá-lo. Isso Paulo vem trazer através de através de Jesus que a gente vai ganhar salvação. Não há outro caminho. Virgem Maria, ela se doou, se entregou o corpo dela para Deus, para que venha o Espírito Santo, se transforme em carne e habite entre nós. E aí o Espírito Santo é o quem? O próprio Jesus, é o próprio Deus. 3 pessoas da divindade se transformam em um. Receba o Espírito Santo, você recebe Deus e Jesus Cristo. Receba Jesus Cristo e recebe o Espírito Santo e Deus. Receba Deus que você recebe Jesus Cristo e o Espírito Santo. São 3 em 1. Então escolha você seu caminho e procure viver a santidade se você quer viver com mais fervor e amor e paixão.